Olá, meus amigos, é um prazer poder estar falando com você aqui. Eu estou mais uma vez gravando esse vídeo e bem-vindos, né, à aula dos nossos encontros de liderança. A escola de liderança, o curso para líderes, visa aqui preparar você para trabalhar melhor, para desenvolver melhor as suas atividades na igreja, né? E hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre o ancionato, tá? Esse ministério, esse cargo muito especial que é a ser desenvolvidos para a igreja. Convido você a fechar os seus olhos e, neste momento, convidar Deus para o nosso estudo. Vamos lá? Querido Deus, louvado seja o teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Por favor, nos ajude a entender os seus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, né, de da apresentação. Embora você sabe, eu estou também passando nas igrejas, eh, relembrando, falando sobre estes itens, mas é bom deixar gravado, você pode muito bem, sempre que precisar, dar uma olhadinha, né? Essas aulas são baseadas no nosso manual da igreja, no guia para ministros também, mas também nós temos ali o guia do ancionato. E eu vou deixar ali o guia do ancionato aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar em PDF para você poder também ali ter esse material no seu computador, no seu telefone, tá bom? Então, assim que você quiser, você pode abaixar ali, né? Embora também nós vamos deixar ali nas plataformas que nós temos ali de divulgação, ok? Amigos, ancionato. O ancionato, meus amigos, não é um cargo em si. Eu digo que é um ministério, tá bom? A Igreja Adventista é liderada por líderes voluntários, né? Como nós já vimos em alguns vídeos anteriores, que são chamados por Deus para desenvolver atividades de acordo com seus dons, com o objetivo de crescimento espiritual e maturidade da igreja. Sabe? Dentre algumas, alguns departamentos, dentre os chamados que foram feitos, a igreja também Deus chama algumas pessoas para servir em alguns ministérios específicos. Queridos, o ancionato é um chamado de Deus para liderar e servir a igreja. O ancionato, para você ter uma ideia, assim como o diaconato e o ministério pastoral, eles são os únicos ministérios que você coloca a mão e impõe tem a imposição de mãos, né? O ancionato, ele é um ministério. Né? Você pode estar agora como ancião e daqui a pouco talvez você não esteja mais como ancião, mas a bênção da ordenação, a bênção da imposição de mãos vai ficar contigo e até Jesus voltar, mas se você de alguma maneira sair da igreja, de alguma maneira você tiver alguma desavença, aí você vai precisar ser renomado aí de novo como ancião, né? Mas a ideia é que a bênção fique para você enquanto você for fiel a Deus, né? Quando você for fiel à igreja também. Um acionato é um ministério que você pode desenvolver. Alguns estão mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós somos chamados para um ministério, né? O Manual da Igreja, na página 80 diz uma frase interessante: a escolha dos anciões. O ancião não deve ser escolhido principalmente pela sua posição social ou pela habilidade como oradores. O ancião deve ser escolhido por causa da sua vida consagrada e habilidade para a liderança. Queridos, o ancião é o líder espiritual da igreja, onde as pessoas podem ver no ancião que ele esteve com Deus, que ele está tendo uma vida de consagração e também pela habilidade de liderar as pessoas. Queridos, o ancião ali, ele é
o líder espiritual, porém, é da igreja local, né? O ancianato são líderes espirituais da igreja local, onde as pessoas podem ter a confiança de que são homens e mulheres dedicados a Deus, conduzindo o povo de Deus. O trabalho do ancião, queridos, é na igreja local. E você sabe que nós temos algumas igrejas no nosso distrito, e o ancião ele é responsável pela igreja local, onde eles é membro, está inseridos ali, né? Mas também nós temos biblicamente a base e as qualificações para o ancianato, né? 1 Pedro capítulo 2 verso 9 fala do sacerdócio de todos os crentes, onde todos nós somos chamados para fazer parte desse sacerdócio, para desenvolver as suas atividades em prol dos outros e para crescimento da igreja. Mas, especificamente falando sobre o ancião, 1 Timóteo capítulo 3 verso 1 até o verso 7 e Tito capítulo 1 verso 7 ao verso 9 vai falar ali das qualificações dos anciões, né? Biblicamente, os anciões, a Bíblia nos dá elementos para a escolha do ancianato. E nós procuramos sempre seguir essa linha, né, para a escolha do ancião e da anciã. Nós também podemos ver, queridos, que aqui o ancião e a anciã deve ser reconhecido como líder espiritual da igreja, né? E o ancião deve ter boa reputação, e aqui eu quero falar algumas coisas sobre as características do ancião. O ancião deve ter uma vida exemplar na igreja e fora da igreja, em casa, na sociedade. O ancião deve ter aptidão para o cargo administrativo, porque o ancianato, além de ser um cargo espiritual, também é um cargo administrativo, né? O ancião, ele precisa ter lealdade aos princípios da igreja. O ancião precisa se submeter à autoridade da igreja e do manual da igreja, né? E a igreja periodicamente faz as atualizações do manual, e o ancião precisa ali estar atento a essas mudanças também. O ancião, principalmente, deve ser um estudioso da palavra de Deus, um estudioso dos testemunhos, do Espírito de Profecia e dos livros denominacionais, com dois objetivos: alimento espiritual para ele mesmo e também para alimentar e proteger a igreja de doutrinas, de ensinos errados que possam surgir por aí. É o ancião que é o responsável eh, pela igreja, pela espiritualidade da igreja também. Queridos, o ancião pode liderar a igreja num espírito de equipe. O ancião precisa também saber trabalhar em equipe, né? O ancião, ele precisa manifestar zelo e responsabilidade pelas coisas de Deus. O ancião deve ter profunda simpatia e terno amor pelas coisas de Deus. Isso é muito importante. O ancião, ele deve ser fiel a Deus em todos os elementos, principalmente na questão financeira também. O ancião deve ser exemplo. O ancião deve ser respeitado e aceito por todos os membros da igreja. As pessoas precisam olhar para o ancião e ver ali um homem, uma mulher de Deus e ser respeitado. Queridos, o ancião deve se sentir satisfeito na atividade que ele está tendo ali na igreja. Também algumas atividades o manual da igreja propõe para o ancião. O ancião precisa trabalhar junto com o pastor. Na ausência do pastor, o ancião é responsável pelo culto, né? Então, o ancião ele é responsável pela igreja e por todo elemento espiritual da igreja. O ancião deve ajudar o pastor às demandas da igreja, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O ancião, ele deve promover o estudo da Bíblia e oração na igreja. O ancião, ele deve promover também o crescimento espiritual de cada membro. O ancião, ele deve promover todas as linhas de trabalho da igreja. O ancião, ele deve supervisionar os departamentos, mas eu, eu gosto muito de uma palavra chamada conselheiro. Um ancião deve ser o conselheiro dos departamentos, queridos.
O ancião deve cooperar com os planos da associação e executar junto com a igreja. O ancião deve promover ali a obra mundial de avanço do evangelho, também junto com a igreja. Essas são algumas atividades do ancianato. O ancião, ele deve realizar visitas aos membros da igreja, assim como o pastor. O ancião, ele é o líder espiritual, então nós precisamos visitar, não só o ancião, mas toda a igreja pode visitar uns aos outros, nos fortalecendo na fé. O ancião, ele deve participar da ceia do Senhor ali na mesa, junto com o pastor nos emblemas. O ancião, ele é responsável pela escala de pregação. O ancião ele é responsável por chamar as pessoas para pregar, junto com o pastor, em harmonia com o pastor, em harmonia com as coisas elementares da igreja. O ancião é importante que o ancião pregue a palavra. É importante que o ancião convide? Sim, mas é muito importante que o ancião pregue nos cultos para que a igreja possa ver e alimentar a igreja as necessidades da igreja. Por quê, pastor? Porque é o ancião que sabe a realidade da igreja, sabe o que a igreja está precisando. Então é importante que o ancião pregue a palavra, pregue nos cultos, e nosso principal culto, né, que é no sábado pela manhã. É importante que o ancião também, além de supervisionar e ser conselheiros dos departamentos, o ancião pode, deve, junto com o pastor, fazer treinamentos com os departamentos, né? O ancião deve ser o líder espiritual da igreja. E toda a parte espiritual deve recair sobre o ancião, como classes bíblicas, estudos bíblicos, vigílias. Cabe ao ancião e à equipe do ancianato desenvolver também. O ancião pode desenvolver projetos de missão e reavivamento da igreja, projetos de missão, pregar o evangelho para fora dos portões da igreja. Um ancião pode e deve estabelecer projetos e planos, né, junto com o pastor, junto com a comissão, não é verdade? Amigos, aqui eu apresentei alguns elementos do trabalho do acionato. Você pode abaixar, mais uma vez eu digo, você pode abaixar ali, aqui embaixo, na descrição do vídeo, um, o manual do ancião, o guia para o ancião, que você pode ali ver mais elementos do trabalho do acionato. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo uma coisa para você. Querido ancião, querida anciã, muito obrigado pelo teu trabalho. Nós estamos aqui para desenvolver cada dia mais, mas nunca esqueça disso, que você foi chamado por Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, ele vai poder retribuir o trabalho, o carinho que você tem tido com a sua igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 até o verso 4, ele tem um recado para todos nós. Diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como os dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, que o Supremo Pastor, ao se manifestar, você possa receber a imersível coroa de glória. Que Deus te abençoe, querido ancião. Querido, que Deus te abençoe e que você possa ainda mais continuar nesse caminho. E firme e forte até Jesus voltar. Que Deus abençoe. Até mais. Gostou do vídeo? Você sabia que no site do Pastor Rodrigo tem mais? Acesse agora pelo QR Code ou pelo site na descrição do vídeo e você poderá acessar arquivos, palestras, estudos bíblicos e agenda do pastor e muito mais. Arquivos voltados para a liderança da igreja e comunidade em geral. Esperamos você lá!